Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória de seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Salmo 65, versículo 1 seguinte, em comunhão com a Igreja Celeste. Estamos hoje reunidos pela força do Espírito Santo em torno do Cordeiro imolado, como na leitura do Apocalipse é revelado hoje para nós. Vamos glorificar a Deus, vamos dar graças a Deus por nos alimentar com a palavra e com o alimento eucarístico. Desafiados a responder a pergunta: tu me ama? Queremos nos dispor a seguir o Senhor como testemunhas da ressurreição. Vamos, por isso, declarar esse amor a Deus, o amor que é ser correspondido. Por isso, hoje no Evangelho, Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me ama? Nós vamos responder: se amamos Cristo também. E vamos declarar esse amor amando-o na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus, primeiramente pela ingratidão. A ingratidão é o pecado que mais ofende a Deus. Vamos nesse muito obrigado, que é a Eucaristia de hoje, que nós celebramos a Eucaristia, que quer dizer obrigado, agradecer a Deus e pedir perdão quantos e tantos momentos que nós não participamos da Eucaristia, principalmente. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho, firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no peito, no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículos 27 a 32, ponto 40 a 41. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam:
É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 29. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. És comigo? Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. És comigo? Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. És comigo? Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. És comigo? Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos 11 a 14. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-me: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos em comunhão com essa Igreja Celeste da segunda leitura apresentada por São João. Estamos reunidos por essa força do Espírito Santo em torno do Cordeiro imolado que vive para sempre. E a Ele glorifiquemos, vamos dar graças a Deus
por esse alimento que nós recebemos da palavra, que aqui estamos celebrando, e o alimento do pão partilhado, que é a Eucaristia. Estamos desafiados a responder a pergunta se amamos de verdade a Cristo, Mestre, de segui-lo, dando testemunha da sua ressurreição. Essa é a nossa missão, como no Evangelho hoje nós vimos. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 32, pulando até o 41, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós não ensinasses em nome de Jesus, que vós não permanecessem ensinando, nós tínhamos proibido. Era uma situação difícil dos apóstolos, e aquilo lhe significaria até uma condenação à morte. A gente vai ver que, apesar disso, os discípulos continuaram evangelizando, e eles vão dizer: vós encheste Jerusalém com essa doutrina que eles chamavam do Cristo ressuscitado. E ainda assim, eles diziam, vão querer nos tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos vão responder: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E eles vão completar dizendo: Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Ou seja, eles não temeram, eles falavam aquilo que eles disseram: vocês estão nos responsabilizando pela morte desse homem? E Pedro vai dizer: vós crucificaste este homem que Deus exaltou. A gente vai ver que a proibição que o Sinédrio impôs aos apóstolos não os intimidou, ao contrário, eles estavam firmes, fiéis, obedientes à sua missão de propagação do Evangelho do Cristo ressuscitado. E Pedro dirá, como lhe disse com suas palavras, Deus o exaltou por seu poder, tornando o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e a remissão de seus pecados. E ele vai concluir dizendo: e disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Deus concedeu o Espírito Santo aos apóstolos porque eles obedeceram. Obedecer a Deus antes que aos homens. Isso é sinal de obediência. Obedecer a Deus e não ao mundo, ao Espírito e não à carne. Obedecer a Deus antes que aos homens. E assim, eles continuavam a ensinar ao povo o Cristo ressuscitado. Fidelidade, isso se chama. Fidelidade ao chamado de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu tenho obedecido a Deus antes que aos homens? Será que também sou fiel ao meu chamado, à minha missão do batismo? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Quando obedecemos à voz de Deus ante a voz dos homens, isso significa assumir a nossa missão do batismo. O Espírito Santo, ele é aquele que nos impulsiona para a missão, mas ele só é derramado àqueles que obedecem. Nesses tempos difíceis de tantas lutas, tribulações que enfrentamos, o Espírito Santo vem nos fortalecer, nos auxiliar em cada etapa do processo de nossa conversão. É preciso obedecer à voz de Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens, pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão, dar testemunho do Cristo ressuscitado. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E o Salmo responsorial, o Salmo 29, nós cantamos como Davi vai expressar, revelar quão importante foi o socorro de Deus em sua vida diante das dificuldades que passou,
tanto quanto foi providencial esse Deus em socorrê-lo, quanto os êxitos que alcançou, justamente tendo em vista o socorro de Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Porque vós me livrastes. Quantos livramentos Deus nos deu nesses tempos, nos proporcionou, acionando anjos para nos socorrer. Como Davi vai dizer, não deixaste rir de mim, meus inimigos, vós tiraste minha alma do abismo, me salvaste quando estava já morrendo. Davi reconheceu o amor de Deus nos livramentos. Muitas vezes a gente quer cantar vitórias sem lembrar que as maiores vitórias são aqueles livramentos que Deus nos livrou, dos quais, na maioria, 90% dos livramentos que Deus nos concedeu, nós não temos nem conhecimento. Por isso, como disse Davi, dai-lhe graça e invocai seu santo nome. A ira de Deus dura apenas um momento, mas sua bondade, a sua misericórdia permanece a vida inteira. Se formos colocar a bondade, a misericórdia de Deus de um lado e a justiça, a misericórdia de Deus é muito maior. Não permitistes que meus inimigos se triunfassem sobre mim. Deus é esse que nos livra dos nossos inimigos. É o Deus que nos dá justamente a vitória sobre aqueles que nos perseguem. E na segunda leitura, a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo de 11 a 14, nos é revelado aí uma visão linda de São João. Nos é apresentado aí a visão do Cordeiro de Deus, que no Antigo Testamento é representado pelo leão da tribo de Judá. O chamado da raiz de Jessé, de Davi, Gênesis 49, 9 a 10. João dirá, eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. E ele vai dizer, relatando, eram milhares de milhares, milhões de milhões, quão linda deve ter sido a sua visão. E ele vai especificar o trono de Deus, que representa o poder régio de Deus, do seu trono real, no centro deste universo, porque Deus vai governar a todos. Se hoje o mundo está cercado de tantas calamidades, falta governo. O homem não consegue dar conta, catástrofes, maldades, violências, instabilidades na área da saúde, instabilidade na área financeira, carestia, pessoas passando fome, rumores de guerra, inclusive rumores da Terceira Guerra Mundial. Vamos rezar pela paz, não é verdade? Os homens já não falam a mesma língua, parece aqui identificado a Torre de Babel. Todos se desentendem, se espancam, se matam. É sinal de que brevemente o Senhor soberano irá agir, irá estabelecer o seu governo. Tudo fugiu ao controle dos homens, mas nada fugiu ao controle de Deus. Deus deu o livre-arbítrio para o homem governar, ele se perde na governança, não sabe governar. Por isso, com todos os anjos vamos cantar, o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Vamos, portanto, ouvir como João ouviu, ver como João viu, essa manifestação, essa epifania de Deus que Ele quer realizar no meio de nós, do seu amor, da sua misericórdia, como nós cantamos no Salmo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. E vamos dizer como os 4 seres vivos que João viu, amém. E os anciãos que se prostraram em adoração, vamos nos prostrar também em adoração a esse Deus que nos ama. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 19, Jesus vai aparecer de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades, enquanto justamente eles estavam a pescar. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada, absolutamente nada naquela noite. Muitas vezes a gente quer encontrar o peixe, quer encontrar o pão, mas muitas vezes a nossa pesca não conseguimos nada. É isso, quer dizer que muitas vezes as nossas limitações se somam muitas vezes nessa impossibilidade de alcançarmos pelas nossas forças aquilo que precisamos até do nosso próprio sustento. O que aconteceu aos discípulos naquela noite? Tentaram a noite toda, mas não conseguiram, mas tentaram, não é verdade? Pode acontecer também a cada um de nós. No evangelho de ontem, os discípulos estavam a remar nas águas agitadas quando Jesus andava sobre as águas. Hoje, os discípulos não conseguem nada na pesca. Quando não conseguimos nada, Jesus aparece do outro lado da margem a nos esperar. Ele não deixa que seus discípulos voltem à beira da margem do mar sem nada. Jesus não permitirá que nós também não consigamos nada. Os discípulos não sabiam que era Jesus. É preciso reconhecermos a presença de Jesus. Mesmo que não reconheçamos, Ele, Jesus, está próximo de nós a nos ajudar. Diz aí o Evangelho, eles estavam a 100 metros apenas. Jesus estava tão perto deles. Não estava na barca, não estava no mar, mas estava na margem. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro atirou-se ao mar e foi em direção ao Jesus ressuscitado. Veja aí a importância de Pedro esse outro momento. Ele vai ser aquele que vai ser avisado pelo discípulo que Jesus amava. Parece-me que eles respeitavam a liderança de Pedro, e Pedro vai ser aquele que vai logo atirar-se ao mar, indo em direção ao Mestre. Logo que pisaram justamente na terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Temos aí um Jesus providencial, que providencia quando das lutas não conseguimos nossos objetivos. Tenhamos essa certeza, Jesus vem nos ajudar. Lançai redes. Vamos lançar redes, não vamos nos desanimar. Vamos atrás do nosso sustento, mas não vamos esquecer de nossas missões também, como Jesus vai falar para Pedro: apacenta minhas ovelhas, lança tuas redes, vai atrás do teu pão, mas apacenta o meu rebanho. Vamos lembrar do alimento material, mas vamos lembrar também do alimento espiritual, porque Jesus vai dizer: vinde comer. Jesus nos convida à mesa da Eucaristia. Muitas vezes nós passamos a noite toda, como Pedro, a pescar o pão material e nos esquecemos de um Cristo que está na margem, esperando para nos oferecer o alimento que dá vida, o alimento da Eucaristia. Jesus nos convida a permanecermos com Ele. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Isso é o sinal da Eucaristia. E essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E diz o Evangelho: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Depois que a gente se alimenta da Eucaristia, Jesus também vem nos perguntar: tu me amas? Isso quer dizer que Jesus quer dizer para nós: se me amas, permanece comigo. Permanece com aqueles que estão necessitados da palavra.
apacenta o meu rebanho, isso é sinal do teu amor para comigo. Isso Cristo quis falar para Pedro. Pedro não entendia e dizia somente, eu te amo. Pedro ficou triste, percebeu 3 vezes, algo faltou de mim. Jesus quer mais de mim também. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Cristo quer dizer, permanece então comigo, não me abandona. Apacenta minhas ovelhas, tu estava pescando a noite toda por um peixe que te alimenta, mas te esqueceste do rebanho? E Jesus acrescentou, segue-me. Portanto, sem a presença do ressuscitado, nossa missão ela pode resultar no fracasso. O fruto da missão depende da presença de Jesus em nossas vidas, que nos convida a jogar a rede, de evangelizar e dar testemunho da sua ressurreição. Assim como para os discípulos, quanto para nós, nem sempre será fácil nossa missão diante das dificuldades, até mesmo de conseguirmos um peixe, como aconteceu com os discípulos, mas devemos sempre perceber a presença de Jesus ressuscitado, sempre a nos dar uma palavra e nos ajudar. É preciso perceber sua presença no alimento da Eucaristia, para que nossa vida tenha sentido e nossa missão alcance todos os êxitos, para conhecer e seguir fielmente o Mestre e conduzir a comunidade, é indispensável o amor. A pergunta a Pedro, você me ama? Hoje é dirigida a cada um de nós. O amor é o que nos identificará ao Cristo ressuscitado, do qual nos alimentamos na Eucaristia. Ó Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal e que me afasta de ti. Diga qual o problema que precisa ser superado na sua vida. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curar-te da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente o seu pedido neste momento. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui para você rezar conosco, lembrando o que disse Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Isso é parte do nosso catecismo. A oração é que nos leva à salvação, portanto, quem não reza não se salva. Vamos, portanto, carimbar o nosso passaporte para a vida eterna, rezando conosco todos os dias as laudes, que logo no início nós já rezamos uma oração pedindo pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso e eucarístico, rogai por nós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.